nunca desgostou de uma pessoa assim de cara? Ou chegou num lugar e sentiu que aquilo ali não era pra você? Nos conectar com a nossa intuição é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmas. E desenvolver a nossa relação com a nossa intuição é um treino que necessita que a gente perceba ela acontecendo na nossa vida, para a gente poder dar cada vez mais espaço para essa voz silenciosa que nos aponta a direção. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Há um tempo atrás, a gente falou sobre intuição aqui no canal. Nesse vídeo, a gente falou sobre a importância de nos conectar com a nossa intuição e sobre como ela está sempre nos apontando a direção. Mas eu sei que conhecer algo racionalmente não vai fazer a gente entender aquilo de verdade. Para um conhecimento teórico se transformar em sabedoria, ele precisa se tornar prática. Então hoje eu quero mostrar para vocês que esse saber existe de forma tão verdadeira que faz parte até da nossa cultura popular. Tem diversos ditados, frases e expressões que a gente escuta desde criança que carregam uma sabedoria que a nossa mente moderna trata como superstição, mas que no fundo é pura inteligência corporal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras de treinar a sua conexão intuitiva a partir de frases populares. E um bônus no final. Frases que você já conhece, mas que talvez nunca tenha percebido o quão profundas elas podem ser. A ideia é simples. Se você aprender a reconhecer esses sinais no cotidiano, a sua intuição deixa de ser algo misterioso e se torna uma ferramenta prática para navegar pessoas, escolhas e caminhos com muito mais clareza. O santo não bate. Quem nunca escutou isso? Sempre que eu ouço essa frase, eu fico pensando o que isso significa exatamente. Os santos deveriam dar um high five. Onde foi que exatamente não bateu? Mas de uma forma popular, essa frase fala sobre algo muito simples, uma falta de encaixe. Quando duas energias não se encontram, não se reconhecem, não dão espaço uma para outra. Quando a nossa energia não se encaixa com a de alguém. Às vezes você conhece alguém, passa um tempinho ali com a pessoa e sei lá, alguma coisa não desce bem. E olha essa outra expressão, não desceu bem. Ela fala diretamente do nosso corpo, da nossa digestão, da forma como a gente assimila ou não uma presença. E aí entra um ponto importante sobre a intuição. Quando a gente está com alguém e alguma coisa se contrai, uma parte de você encolhe, trava ou fica em alerta, mesmo que a mente tente justificar, isso é o corpo falando. É a nossa intuição nos apontando uma direção. Você pode sentir isso como uma contração no estômago, um aperto na garganta, um cansaço repentino, uma vontade de mudar de assunto, de sair dali, ou uma sensação de que para ficar ali você precisa se ajustar. O problema é que a gente quer racionalizar, a gente quer entender o porquê daquilo. A gente acha, deve ser coisa da minha cabeça, eu tô sendo implicante, não, eu preciso ser educada, ou não tem nada a ver, a pessoa é super gente boa. Mas e daí? Só porque uma pessoa é gente boa ou tem boas qualidades, não significa que aquilo é para você. Quando o santo não bate, tem uma sabedoria mais primária, mais primeira se mostrando ali, que não precisa inferir julgamentos sobre o outro, mas que te conta que talvez aquilo, independente do que seja, talvez simplesmente não seja para você. O corpo ele percebe antes da mente, percebe microexpressões, tons de voz, pequenas tensões, o ritmo da respiração da outra pessoa, percebe a energia geral do ambiente, percebe tudo isso sem que você esteja conscientemente analisando. E a prática aqui, ela é simples, mas ela exige coragem. Quando o santo não bate, pausa. Em vez de tentar se adaptar, de tentar agradar ou forçar uma química, respira, observa. A pergunta prática para esse momento é: a minha energia subiu
ou caiu perto dessa pessoa? Se caiu, não significa que a pessoa é ruim, só significa que existe um descompasso entre vocês. E isso é uma informação. Você não precisa tentar justificar isso para outras pessoas. Você não precisa que os outros concordem com você, que vejam o mesmo que você, que sintam da mesma forma que você sente. Mas você precisa reconhecer o que você está sentindo de fato. E aí você precisa se respeitar. Porque quando a gente ignora esse sinal, muitas vezes a gente acaba entrando em relações, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais, que já começam com o corpo dizendo não. E aí lá na frente, quando tudo estoura, a gente percebe que os sinais estavam ali desde o começo. Quando o santo não bate, o corpo já sabe. A pergunta é: você consegue sustentar a sua própria intuição quando você não tem um argumento racional para apoiá-la? A segunda frase é: algo me cheira mal. Outra frase que parece simples, mas que carrega uma inteligência muito antiga. A gente usa isso no automático. Ah, isso aqui tá me cheirando estranho. Mas raramente a gente para pensar no quanto essa expressão é literal. O olfato é o nosso primeiro sistema de alerta. Antes da mente construir qualquer narrativa, antes do corpo reagir visivelmente, antes da emoção se organizar, o olfato já captou tudo. Quem não tem memórias olfativas? Aquele cheirinho de bolo que lembra a casa da avó, aquele cheirinho de café coado que lembra da manhã com a mãe. A aromaterapia pode parecer coisa de spa, mas na verdade ela surgiu oficialmente na nossa visão eurocêntrica das coisas lá no início do século XX, quando o químico francês René Maurice Gattefossé, ou alguma coisa assim, observou os efeitos cicatrizantes do óleo essencial de lavanda após um acidente de laboratório. Se a gente sai dessa visão moderna, o uso terapêutico dos aromas é muito mais antigo. Ele aparece nos registros do Ayurveda, no Egito Antigo, na medicina chinesa clássica e nas tradições greco-romanas. Todas essas culturas já intuíam que certas plantas modulavam o estado interno através do cheiro, muito antes da gente ter uma linguagem científica para explicar exatamente como. O que a gente chama hoje de aromaterapia é, portanto, a formalização moderna de uma sabedoria ancestral, o entendimento de que o olfato é uma via direta para reorganizar diversos aspectos e funções do nosso corpo. A aromaterapia atua diretamente no sistema límbico, a região do cérebro responsável pelas emoções, pela memória afetiva e pela regulação autonômica. Quando um aroma entra pelo nariz, as moléculas odoríferas alcançam o bulbo olfativo em milissegundos, uma via neural que não passa pelo córtex racional. É por isso que o corpo responde antes da mente formar qualquer julgamento. Compostos como linalol de lavanda têm efeito comprovado na modulação do sistema GABAérgico, que reduz a excitabilidade neural e induz o relaxamento. Já os monoterpenos cítricos presentes na laranja e na bergamota, por exemplo, atuam como leves estimulantes do sistema nervoso, trazendo uma sensação de alerta suave, de clareza, de frescor. A essência funciona quase como um comando bioquímico imediato. Ela reorganiza o estado interno antes mesmo que a gente possa nomear o que a gente está sentindo. Obviamente, não substitui a terapia, mas modula o terreno fisiológico onde a experiência emocional acontece. E isso, por si só, já é profundamente regulador. E essa frase, algo me cheira mal, fala exatamente sobre isso, sobre como a gente percebe as coisas pelo nosso olfato muito antes da gente entender aquilo pela mente racional. O nosso olfato consegue captar que existe algo fora do lugar, antes da gente ter uma explicação lógica para aquilo. É aquela sensação de que a pessoa parece simpática, as palavras fazem sentido, mas tem alguma coisa que não encaixa. Tem algo no cheiro daquela situação, literal ou simbólico, que não bate com o que está sendo dito. E a verdade é que o olfato registra coisas que você não está conscientemente percebendo. Microvariações no ambiente, tensão no ar, cheiro da intenção, a vitalidade ou a queda de energia de uma pessoa. Se algo não te cheira bem, observa. Não racionaliza, não dá um desconto, não tenta explicar. Dá um passo para trás, respira e
pergunta: por que o meu corpo percebeu isso antes da minha mente? Quase sempre ele está te protegendo de alguma incoerência ou te convidando a olhar mais de perto. Nossa terceira frase popular para ajudar a gente a treinar a nossa intuição é uma que está sempre nas músicas e nas poesias. Os olhos são a janela da alma. E são mesmo, não só no sentido simbólico. O nosso olhar é uma extensão direta do sistema nervoso, é uma parte do cérebro exposta. Toda emoção, verdade, tensão, intenção ou incoerência aparece ali, antes de aparecer em qualquer palavra. A gente sente isso, mesmo quando não consegue explicar. E existe algo muito particular no ato de olhar. O olhar magnetiza. Ele não só observa, ele absorve. Sabe quando você está dirigindo e passa por um acidente? E aí tem uma força que te puxa para olhar para aquilo, quase automático? E às vezes, depois que você olha para aquilo, você fica com uma sensação meio pesada. É porque aquilo que você viu entrou no seu sistema de alguma forma. A gente fala de digestão como se fosse uma coisa relacionada apenas com o que a gente come, mas a verdade é que a gente digere todos os estímulos que a gente recebe. A gente digere todos os nossos sentidos. As imagens, elas têm carga, o corpo responde. A gente come o que a gente vê. Neurocientificamente, isso faz sentido. O olhar está conectado a áreas do cérebro que regulam medo, empatia, alerta, desejo, repulsa. A amígdala, a parte que detecta perigo, reage a imagens em milissegundos antes do pensamento consciente. E existe algo ainda mais profundo. O olhar é lido como um sinal social primitivo. Os seres humanos evoluíram para interpretar microexpressões, brilho, dilatação da pupila, rigidez ocular. Tudo isso comunica intenções reais, mesmo quando a pessoa está tentando esconder. Quando a gente fala de brilho nos olhos, isso não é só uma expressão bonita. O brilho está associado ao tônus do sistema nervoso, ao nível de vitalidade, à presença. Pessoas vivas por dentro brilham por fora. E o contrário também acontece. Quando o olhar está opaco, rígido, vazio, sem luz, o corpo sente que tem alguma coisa ali desconectada. O olhar também revela incoerência. Às vezes a pessoa fala tudo certo, diz tudo muito bonito, mas tem alguma coisa no olhar que não acompanha. Isso cria um micro descompasso que a intuição percebe imediatamente. Eu lembro, há anos atrás, tinha uma pessoa que frequentava o mesmo círculo que eu. Todo mundo elogiava, achava inspirador, confiável, mas tinha alguma coisa no olhar daquela pessoa que sempre me causou estranhamento, um desconforto assim que eu nunca soube nomear. Com o tempo, várias situações confirmaram aquilo que o meu corpo já tinha percebido. E aí, recentemente, eu estava vendo umas fotos antigas no computador e aí apareceu uma imagem dessa pessoa e o olhar estava ali, explícito. Era uma coisa assim dura, manipuladora, que me deu um embrulho no estômago. E a minha intuição tinha me avisado isso há anos atrás, desde o primeiro momento. Existem estudos interessantes sobre isso. Pesquisas em psicologia evolutiva mostram que grande parte da nossa capacidade de ler intenções vem do olhar, especialmente da região ao redor dos olhos. A pupila dilata com interesse, contrai com hostilidade, o movimento ocular denuncia ansiedade, mentira, atração, ameaça. O cérebro humano evoluiu para captar tudo isso de uma forma não verbal, ou seja, o corpo sabe antes da mente formular qualquer interpretação. Então, quando você perceber que o seu corpo reage a um olhar, seja um brilho que te aquece, seja uma rigidez que te contrai, confia. O olhar é mais honesto do que qualquer discurso. O olhar fala a verdade que a pessoa talvez não consiga, não queira ou nem saiba verbalizar. Para fechar esse vídeo, eu vou trazer aqui uma frase clássica que não é necessariamente um ditado popular, então eu tô dando ela de bônus, mas que sem dúvida atravessa gerações. A vida ensina. E por mais simples que ela pareça, ela carrega uma sabedoria enorme, porque no fim das contas, nós somos aprendizes dessa vida. A vida é a
nossa maior professora, porque ela nos traz, através de tudo que acontece nela, o espelho mais claro e límpido daquilo que a gente precisa mudar, transformar, deixar para trás ou aprender. Quando a gente fala que a vida ensina, a gente não está falando de uma visão superficial, de você cria a sua realidade, basta pensar positivo. A vida é muito mais complexa que isso. A realidade é magnânima. Ela envolve camadas que vão muito além da nossa vontade consciente. História pessoal, estrutura familiar, traços kármicos, condicionamentos sociais, estruturais, oportunidades e limitações. A vida não é uma equação simples da mente para o mundo. Mesmo assim, existe um princípio muito verdadeiro aqui. Aquilo que a gente está vivendo tem força para existir. E aquilo que a gente não está vivendo não teve essa força de criação. Entre o que é possível e o que está se manifestando, existe sempre um motivo, uma inteligência, um movimento. E é aí que a vida ensina, não como um mestre distante, mas como um espelho. A vida reflete a nossa forma de estar no mundo, a nossa presença, a nossa percepção, os nossos limites, os nossos medos, a nossa coragem, a nossa história. Não no sentido de culpa, você atraiu isso, mas no sentido de coerência. É isso que está ativo dentro de você agora. E uma das formas mais comuns da vida nos ensinar é através da repetição. Os padrões que se repetem não são destino, não são castigo, não são algo que veio de fora. São sinais de que há algo dentro de nós que ainda está funcionando da mesma forma, mesmo que a gente racionalmente já saiba que deveria mudar. A vida repete porque nós repetimos. E às vezes nós repetimos porque a gente não sabe como não repetir. E aqui a intuição entra como uma chave para quebrar esse ciclo. Porque antes de um padrão se repetir no mundo externo, ele se repete primeiro dentro de nós, na sensação de contração que a gente ignora, na dúvida que a gente varre para debaixo do tapete, naquela vozinha interna que diz não vai por aí e que a gente vai do mesmo jeito, no desconforto que a mente tenta justificar, no olhar que não descia bem, mas que a gente desconsiderou. A intuição é o primeiro sinal de que tem algo desalinhado. Ela é uma leitura honesta que a gente tem da realidade, dessa realidade complexa que mistura a nossa história, o nosso corpo, o nosso inconsciente e aquilo que está na nossa frente. Quando padrões se repetem, a pergunta não deveria ser, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim em que parte desse ciclo eu ainda não estou me percebendo. O que dentro de mim está respondendo ao mundo da mesma forma que eu quero mudar? O que a minha intuição tentou me mostrar e eu não consegui escutar? Quando a gente começa a escutar o corpo, a olhar para os sinais sutis, a levar a nossa intuição a sério, algo profundo começa a mudar. Não é que o mundo de repente se transforma num conto de fadas, mas a nossa presença no mundo muda. Quando a nossa presença muda, a resposta da vida também vai mudar. A repetição acaba não quando o padrão some, mas quando a gente deixa de dar espaço para ele. E uma forma da gente apoiar essa transformação é tornar a nossa intuição uma bússola dos nossos passos e dos nossos caminhos. Quando a gente fala de intuição, a gente não está falando de algo místico, distante ou reservado para poucas pessoas. A gente está falando de algo simples e profundamente humano. A capacidade do nosso corpo de perceber o mundo antes da mente formular uma explicação. Ao longo desse vídeo, a gente falou de 3 frases populares que carregam essa sabedoria ancestral. 3 portas de entrada para reconhecer como a intuição se manifesta no dia a dia. Quando o santo não bate, aquele desencaixe imediato, sutil, que aparece quando a energia de alguém não conversa com a nossa. É o nosso corpo se contraindo antes da mente entender o motivo. Um sinal precioso, a intuição dizendo: aqui tem algo que não combina com você. Não é julgamento, não é paranoia, é uma percepção fina do cão. A gente falou sobre quando algo cheira mal, o olfato como o primeiro sentido
sentido, o mais profundo, a porta mais direta entre o mundo e o nosso estado interno. Quando algo não cheira bem, não é uma metáfora, é informação bruta chegando antes do pensamento. O nosso nariz detecta vida, morte, perigo, segurança, presença e ausência. E é por isso que aromas também nos reorganizam. Eles modulam o nosso estado emocional antes da gente ter linguagem para nomear o que a gente está sentindo. E depois a gente falou sobre os olhos serem a janela da alma, porque eles são mesmo. O olhar revela intenções, vibrações, verdades e incoerências que nenhuma palavra alcança. A gente absorve o que vê, o corpo sente quando o olhar é vivo, honesto, presente, e também sente quando há dureza, manipulação ou sombra. A intuição lê o olhar do outro com uma precisão que a mente não consegue acompanhar. E por fim, de bônus, a gente falou que a vida ensina. A vida ensina porque ela é um espelho. Ela repete aquilo que a gente ainda não conseguiu perceber dentro de nós. Os ciclos não são destino, eles são um feedback. São lembretes de que existe algo no nosso corpo, na nossa história, na nossa percepção, que está pedindo atenção. E a nossa intuição pode justamente permitir quebrar esses ciclos. Pode ser a primeira luz que ilumina aquilo que está se repetindo por dentro antes de se repetir por fora. Então, se existe um fio que une todas essas frases, a intuição está sempre falando, está sempre avisando, sempre se manifestando através dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas percepções. O desafio não é desenvolvê-la, é escutá-la. Não só escutar ela, mas sustentar essa escuta, mesmo quando o racional não acompanha. E quando a gente aprende isso, alguma coisa muda na forma como a gente caminha pela vida. A nossa presença muda, os padrões mudam, a forma como o mundo responde muda. E é isso que eu espero que você leve desse vídeo. Confiança para reconhecer os seus sinais internos e a coragem para honrá-los. Porque a intuição não é um mistério, ela é um guia. E quando a gente resolve seguir ela, a gente encontra muito mais força dentro da gente para escolher os nossos caminhos e muito mais clareza de por onde seguir. A vida inteira começa a se reorganizar em torno dessa verdade. Me conta nos comentários qual dessas frases ressoou mais com você, se tem alguma que eu não falei aqui que você acha que deveria ter entrado nessa lista e o que você achou disso tudo. A gente se vê no próximo.